Olha o tema de hoje. Queda do Deep State. E André, agora você está usando palavras em inglês, por quê? Eu vou explicar. Queda do Deep State. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Mas, afinal de contas, o que é Deep State ou estado profundo? A tradução para o português fica estado profundo, mas as pessoas conhecem como Deep State. E com uma ressalva, né? Tudo que você vai ouvir hoje no programa, você pode entender tudo isso como mera teoria da conspiração. Ou como realidade. Você é que vai decidir. O estado profundo ou Deep State existiria com algumas pessoas poderosas que se acham donas do mundo. Então, esse Deep State seriam pessoas muito poderosas que se acham donas do mundo. Essas pessoas têm muito dinheiro, são bilionárias e tentam corromper governantes e outros políticos e empresários do mundo inteiro. Mas, André, isso não é outra teoria da conspiração? Será que existem mesmo pessoas mais poderosas do que os governantes e empresários e tentam corrompê-los? Parece que só são os governantes e empresários que mandam no mundo e ponto final. Não, quem manda no mundo são os políticos, governantes e os empresários, ponto final. Não deve ter ninguém além deles. Então, respeito essa posição. Mas, pensa um pouco, será? Mas, infelizmente, sabemos, na atualidade, que o Deep State pode existir. Estou colocando aqui uma hipótese, mas que você deve investigar, você deve pesquisar. E que tentaria envolver políticos e empresários para aumentar ainda mais os seus lucros e o seu poder. Então, pessoas que querem aumentar mais os seus lucros e o seu poder. Alguns políticos e empresários se venderiam ao Deep State, enquanto outros não se venderiam e permaneceriam ao lado da população. Bom, eu vou dar 2 exemplos de pessoas que podem pertencer ao Deep State e que conhecemos, pois a outra parte do Deep State seria composta por pessoas desconhecidas por nós. Bill Gates e George Soros. Bill Gates teria mais acesso aos políticos e empresários de direita, né? Mas daquela direita antiga, que também tem seus problemas, aquele jeito antigo de se fazer política, sabe? E politicagem, entende? E o especulador George Soros teria mais acesso aos políticos e empresários de esquerda, mas também daquela política antiga, né, de fazer politicagem, mesmo de esquerda. Ou seja, se o Deep State realmente existir, esse estado profundo tenta envolver em seus planos perversos os 2 lados da política, a direita e a esquerda. Claro que teria um melhor resultado com a velha política venal e corrompida, mas não teria um resultado com pessoas que estão se tornando independentes. Isso que é muito importante. No mundo existem forças que estão se tornando independentes da velha politicagem do mal, corrompida, venal, corrupta, entende? Políticos, empresários e mídias independentes, essa é a nova força. Então, guarde bem esse nome, independentes. É que podem denunciar e até combater esse Deep State. Agora, o título do programa de hoje é A Queda do Deep State.
Então, como é que está caindo o Deep State? Como esse grupo tão poderoso poderia cair, já que eles têm tanto dinheiro e poder? Justamente por pessoas e outros poderes que estão se tornando independentes. Mas eu vou explicar como. Das velhas e corrompidas políticas, tanto de esquerda quanto de direita. Entende? É uma nova maneira de ver as coisas, não querendo mais tanta corrupção, entende? Esses que são os movimentos independentes. Claro que esses movimentos sempre tendem mais para um lado ou para o outro. Então, sempre tem uma tendência um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas não se envolvem com as velhas políticas corrompidas e querem a liberdade, ao invés das ditaduras. Se o Deep State for uma realidade, explicaria algumas ações no mundo e explicaria também como está decaindo, como está tendo essa queda agora o Deep State. E a queda seria provocada por forças que estariam se opondo ao Deep State. Haveria uma guerra híbrida na atualidade com as seguintes movimentações. Então, eu vou falar de 3 movimentações importantes de uma possível guerra híbrida. André, você de novo, você com suas teorias da conspiração. Tá bom, você pode entender como teoria da conspiração, mas considere essa possibilidade, só isso. Primeira, o Deep State teria produzido o vírus SARS-CoV-2 em laboratório e teria solto no mundo com o propósito de matar pessoas. Não pode ter outro propósito, né? Um vírus perigoso. Agora, como seria o contra-ataque das forças do bem? Muitos médicos encontraram tratamentos para as pessoas não morrerem. Então, médicos, durante esse período, se organizaram, viram as terapêuticas que funcionavam, recomendaram para os pacientes, e isso salvou muitas e muitas vidas nesse período. Então, durante todo esse período, houve tratamentos, houve verdadeiros heróis da área de saúde que trataram as pessoas e evitaram muitas mortes. Segunda, o Deep State teria corrompido a grande mídia internacional para produzir um ambiente, um clima de terror no mundo inteiro. E aí muitas pessoas ficariam aterrorizadas com transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, aumentaria o nível de suicídio, muitas pessoas morreriam por aí. Como foi o contra-ataque das forças do bem? Muitos psicoterapeutas, né, pessoas da área psi, então psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, né, fizeram tratamentos para lidar com os transtornos de pânico. O que é o transtorno de pânico? A crise de pânico é uma crise de medo muito intensa. E o transtorno de pânico, então o episódio, né, de pânico, ele é uma crise muito intensa de medo. E o transtorno de pânico tem vários episódios. Então a pessoa tem episódios contínuos de pânico. E tudo isso gerou muito pânico na população. O que é transtorno de ansiedade? A pessoa fica muito ansiosa. E isso faz mal, inclusive, para o físico. Aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, aumenta as complicações físicas. Tanto que parte dos transtornos respiratórios vem da ansiedade. A pessoa fica muito ansiosa, ela tem, às vezes, dificuldade de respirar. Então, aumentaram os casos de transtorno de ansiedade. Muitas vezes a pessoa vai para o hospital com dificuldade respiratória e no hospital identificam que é uma crise de ansiedade. Então a ansiedade produz, né, essa dificuldade respiratória, inclusive produz outros sintomas. Tem um transtorno de ansiedade que se chama transtorno de ansiedade
generalizada. Então, a pessoa tem uma ansiedade geral e, a partir desse transtorno, ela se sente sempre muito ansiosa. E todas essas notícias divulgadas geraram muita ansiedade. Então, esses quadros, transtornos de pânico, transtorno de ansiedade, decorrentes desse clima de terror implantado pela grande mídia. Porque o que a grande mídia deveria ter feito seria o seguinte: colaborar para que as pessoas encontrassem saídas e colaborar para que as pessoas ficassem um pouco mais calmas, mais tranquilas, e não aumentar o medo, e não gerar pânico, e não gerar terror. Então, esse trabalho da grande mídia de gerar pânico e terror na população, em vez de tranquilizá-la e buscar as melhores saídas, atrapalhou muito. Então, pessoas procurando, todos os profissionais da área psi, né, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, para fazer tratamento, completamente apavoradas com transtorno de pânico, transtorno de ansiedade neste momento. E aí, o que acontece? O contra-ataque das forças do bem foi justamente toda essa mobilização dos profissionais da área psi para tratar e cuidar dessas pessoas. E isso continua sendo muito importante, porque tem pessoas que estão simplesmente apavoradas e não suportam mais, inclusive, o grau de ansiedade em que vivem. Algumas pensam até em suicídio. Isso que eu estou falando não é teoria, isso é a prática, o que está acontecendo. Então, a grande mídia, em vez de ajudar a população, acalmar, orientar e tudo mais, instalou pânico, instalou terror. E isso, então, os profissionais da área psi precisaram trabalhar e precisam trabalhar continuamente por causa desse trabalho, dessa ação, vamos chamar assim, dessa ação da grande mídia. Vibe Mundial 95 FM.